Vamos falar de assunto interessante aqui também. Estou recebendo aqui nos estúdios, mais uma vez, com grande prazer, o José do Carmo Araújo. Ele que é professor, historiador, já fez uma série de matérias aqui conosco, de entrevistas, bate-papo, juntamente com o Zé Maria também, falando de história, mas hoje nós não vamos falar de história, teoricamente, porque tem uma história também que ele vai estar falando a respeito aqui, que é sobre o Grapac, sobre a fundação do Grapac e muito mais. É a história, né? Com certeza, mas o assunto não é falar da nossa história, enfim. Meu amigo Zé do Carmo Araújo, seja bem-vindo, boa tarde, prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, Júlio, boa tarde, Yacine, internautas. É prazeroso voltar e de antemão eu gostaria de adiantar para os ouvintes que acompanham aqui a TV, que nós voltaremos sim com a contação de história depois das eleições. Muita gente cobrando. Muita gente cobrando, muita gente mesmo cobrando em todos os lugares, e a gente fica muito feliz porque é um trabalho bem feito. Inclusive hoje mesmo de manhã eu encontrei com a Magda Siqueira, que é uma amiga que trabalhou na Wembley junto comigo, e ela falou: Zé do Carmo, é maravilhoso aquele programa, porque a gente tem a possibilidade de conhecer fatos inenarráveis da história de Ubá. Então, assim, são coisas muito importantes. Mas hoje nós viemos para falar do Grapac, Grupo de Apoio aos Pacientes de Câncer. O motivo da minha fala com relação ao Grapac, porque no último dia 28, fez 9 anos que eu fiz uma cirurgia de câncer. Eu fui acometido no ano de 2010, mais especificamente no dia 22 de dezembro de 2010, eu estava sentindo mal, aí fui até o hospital que a princípio eu achava que era uma gripe, e chegando no hospital por uma gripe eu fiquei internado, só saí 2 anos depois do hospital. E era um câncer. Aí fiquei internado, tomei alguns antibióticos na semana, passei o Natal e o Ano Novo. Quando foi no início do ano, como não curou a gripe, que a princípio era gripe, todos os exames que nós fizemos indicavam, aí resolvi fazer uma biópsia do fígado e constatou que eu tinha um câncer no fígado, e um tipo raro. E naquela oportunidade eu fui transferido para Juiz de Fora, no Asconce Juiz de Fora. E chegando em Juiz de Fora, no Asconce, eu não tinha nem noção da gravidade que era. Não tinha absolutamente noção nenhuma. E a partir dali, é um desdobramento de uma coisa de muita luta, de muita perseverança e de muita determinação de querer viver. Porque era um inimigo cruel, né? Cruel. Porque quando eu entrei no hospital, era uma lesão de 2 centímetros. Em poucos dias, ela chegou a 21 centímetros. Então, eu não tinha noção ainda do que era. E durante os 3 meses que eu fiquei internado inicialmente no Asconce, 2 meses eu passei sem saber como que seria meu tratamento. Porque, na verdade, eles estavam esperando a minha morte. Porque era um tipo de câncer que não tinha uma cura específica. E o médico, eu sempre reclamava, chegou um determinado momento que eu vi que eles estavam assim, fazendo uma busca da forma que ia me tratar. Porque os outros pacientes que estavam presentes comigo, que no quarto que nós ficamos internados, era um quarto enorme, ficava ali 6, 7 pacientes, que era mais fácil para os enfermeiros tratarem. Porque ia uma forma também de a gente compartilhar nossas dores. E durante esse período, assim, eu me dava dipirona, me dava algum remedinho para dor, alguma coisa, mas os outros não, os outros estavam fazendo tratamento. Eu vi que o tratamento era diferente. E eu sempre falava: quando vai começar o meu? Aí, quando já tinha 2 meses que eu estava internado, aí o doutor Leonardo José Vieira, que é uma pessoa excepcional, tem uma importância significativa na minha vida, entrou no quarto e falou: eu sou o chefe da equipe que está tratando de você. Até o presente momento, você não teria assim, um tratamento específico, porque o tipo de câncer que você é o tipo raro, e nós vamos tentar o seu tratamento, o Nexavar, é um tipo de quimioterapia oral, porque a outra quimioterapia você não aguenta. Aí já foi direto, e ele é uma pessoa muito franca. Aí iniciamos a preparação para o tratamento, aí fiquei mais uns dias internados e saí do hospital. Aí você leva um susto, né? Depois de um longo período no hospital, quando eu saí, que eu fui ver o valor do remédio, quase que eu morri, foi pelo valor do remédio. Nossa, quase infartou, né? R$6.000 cada caixa do Nexavar, que é uma quimioterapia alternativa. E naquela oportunidade, como eu sou professor, historiador, tenho uma amizade muito longa, aí no primeiro momento eu recebi todo o apoio
todo o apoio necessário para que eu pudesse iniciar o tratamento. E amigos, então teve amigos que fizeram, eu consegui comprar uma caixa, e aí teve amigos que me ajudaram para comprar as outras, até nós entramos com um processo para receber do Estado. Então foi uma coisa assim muito dolorosa, um momento assim muito doloroso na minha vida, e só quem sabe mesmo, só quem passa pelo tratamento e quem fica tanto tempo internado sabe o que significa isso. Geralmente as pessoas não fazem ideia do quanto é dolorosa, de quanto é sofrida a luta contra essa doença, né? Contra o câncer. Né? E é muito agressivo, né? E é muito Sim, agressivo. o tratamento em si, a doença é agressiva e o tratamento é agressivo. Né? E o tratamento é agressivo. E eu saí do hospital, aí nós iniciamos o tratamento, começamos, aí com idas e vindas, né, que eu ia para o hospital, sempre passava uma temporada no hospital por conta da gravidade e tinha que haver um acompanhamento. Então, para não ficar deslocando de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, porque, na verdade, quando você faz a quimioterapia de uma semana em uma semana, ou de 3 em 3 dias, de 15 em 15 dias, tem várias modalidades. Mas a minha quimioterapia era todos os dias, de 12 em 12 horas. Nossa. Agora você imagina todos os dias, de 12 em 12 horas, você fazer quimioterapia. Todos os dias você ingerir um produto químico em que te deixa com efeitos colaterais de todas as formas. O meu dava muita queimação, dava muita bolha nos pés, me dava muita diarreia, então me dava assim, um efeito colateral descomunal. E a gente não tinha controle, não tinha remédio também para os efeitos. Mas mesmo assim, a gente trabalhando aquilo tudo, hoje eu convidei o professor Joaquim para estar presente aqui, mas infelizmente ele não foi possível. Mas mesmo assim, com aquelas idas e vindas, eu tinha o carro para me levar, tinha o carro para me buscar, tinha amigos para me levar, para buscar, tinha além de ter o carro na família. Mas a maioria das pessoas não tinha a menor noção, e não tinha a menor noção de como ia trabalhar o tratamento e não sabia dos direitos que tinha. Então, nesse momento de tratamento, mesmo fazendo quimioterapia, eu liguei para o professor Joaquim e falei, professor Joaquim, nós temos que ajudar as pessoas que estão fazendo tratamento. Porque eu tenho todo o apoio, inclusive o professor Joaquim, um amigo que esteve do meu lado o tempo todo. Mas eu falei, professor, teve tantos outros amigos, mas se eu for citar o nome de todos aqui, então vai demorar muito tempo. Falei, professor, então nós precisamos de ajudar. Aí surgiu a ideia de nós fundarmos o GRAPAC. Grupo de Apoio a Pacientes com Câncer. Que num primeiro momento era para orientar as pessoas dos direitos, porque você podia retirar o piso, você podia retirar o fundo de garantia, você poderia ter acesso a um monte de situações e as quais as pessoas não sabiam. E eu fui estudando aquilo, que eu passava meu tempo estudando, quais são os direitos, e a partir daí criamos o grupo com o intuito de ajudar essas pessoas no tratamento. E foi muito significativo. Aí nós encontrávamos, havia troca de experiências no tratamento, de conversações, e num determinado momento, nós falamos, por que nós não podemos reivindicar também um tratamento para o bar? Vamos tentar reivindicar. Aí fiz algumas consultas a alguns amigos que envolvidos na saúde. Não é fácil. Não é fácil trazer o tratamento para o bar. Tendo em vista que já temos o tratamento em Juiz de Fora e temos o tratamento em Muriaé. São, assim, teoricamente, próximos. Mas para quem está fazendo o tratamento, não é tão próximo assim. Não é tão próximo assim. Aí o que nós falamos? Vamos fazer, vamos tentar, não custa nada tentar. Aí reunimos um grupo de pessoas que estiveram presentes na fundação e fomos para o Sindicato Rural e fizemos o lançamento ali da coleta de assinaturas para trazer o tratamento do câncer para o bar. Conseguiram quantas assinaturas? Nós conseguimos no município de Bar algo em torno de 65 mil assinaturas, porque só podia assinar pessoas maiores de 18 anos. No Iubá, nós tivemos algo em torno de 65 mil e na microrregião mais umas 35 mil assinaturas, ou seja, nós conseguimos mais de 100 mil assinaturas. E foi um movimento muito bacana que nós ficamos durante 6 meses com a participação das empresas, dos grupos de serviços, vários voluntários, inclusive os fundadores do Núcleo do Câncer, a Cacá, o Manuel Maurício, o Ayrton Melo, aquelas pessoas que tinham fundado o Núcleo do Câncer, o Joia, vieram ser rafileiros conosco e fizemos um movimento durante 6 meses de coleta de assinatura. Eu cheguei a assinar. E foi muito bacana que a gente ia para o calçadão, a gente ia para os bairros da cidade, ia para a região, e a maioria das pessoas que estavam participando eram pouquíssimos que não estavam fazendo tratamento. Aquilo foi uma terapia para quem estava fazendo tratamento, porque era muito divertido, várias pessoas participando. Tinha dia que o pessoal do algodão doce falava, professor, vamos fazer o seguinte, vou dar um algodão doce para o GRAPAC, fazer uma mobilização. Aí ia para o calçadão com o algodão doce, aí o algodão doce ia para um bairro, que além da gente fazer aquela mobilização, e o algodão doce transformou numa campanha das mais bonitas.
E nesse momento assim, de coleta de assinaturas, nós recebemos o apoio de duas pessoas que não podemos esquecer, que é o Dr. Cleves Mosqueira, que naquela oportunidade ele estava como diretor do sanatório da colônia Padre Damião, e o Reginaldo Furtado, que é de Rio Pomba, que é o secretário de saúde de Rio Pomba, mas que veio para assumir o regional. Então essas duas pessoas resolveram nos ajudar nessa campanha. Nós precisávamos de autoridades que estivessem envolvidas na política. E aí nós começamos as conversações depois da coleta de assinatura, mesmo sabendo das dificuldades, as conversações, e fomos a Belo Horizonte. Naquela época, oportunidade, o Saulo Coelho, provedor da Santa Casa, me ligou e falou assim, o que eu posso ajudar aí? Eu falei, você pode nos ajudar nos colocando em contato com o diretor da FEMIG. Naquela época era o doutor Antônio Carlos, ele era popularmente conhecido como Foguinho, diretor e presidente da FEMIG. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Aí fomos até a FEMIG, naquela oportunidade foram eu, o professor Joaquim e o Geninho, que é perito da Polícia Civil. O Geninho esteve conosco também, junto ele e a família, na coleta de assinatura. O Geninho, não, nós vamos em Belo Horizonte. Conversamos com o doutor Antônio Carlos na possibilidade de transferência do tratamento através da FEMIG para a colônia Padre Damião. Então, o movimento do GRAPAC, ele surge com esse intuito. Por quê? Porque nós vimos as dificuldades que as pessoas enfrentavam no dia a dia para o tratamento. Não é fácil. Quando eu vejo algumas pessoas nessa campanha agora com essas narrativas, eu estou trazendo tratamento, algumas pessoas sequer, na época, fizeram qualquer movimento de ajuda, eu vejo as pessoas falando e brincando com uma coisa séria. Porque as pessoas não sabem o que é um tratamento. Usar a política para brincar com uma coisa seríssima. Eu saí do hospital, Júlio, pra você ter uma ideia, com trauma do número 21, e eu não podia ver pessoas com roupa branca durante uns 4, 5 meses. O seu número de paciente era 21? O meu número de paciente era 21. Quando entrava com apenas uma vasilha, um recipiente, era comprimido. Mas quando entrava tabuleiro, nossa, já eram vacinas, injeções. Era 10, 12, 15 injeções que eu tomava, seguidas. E não são comuns as injeções, são injeções fortes, específicas para o tratamento. Tinha uma injeção que era dada com agulha de uma finura de cabelo na barriga para evitar coagulação do sangue. Aquilo ele colocava aqui na sua barriga e ia enfiando, demorava. E é tudo assim terrível. Quando eu lembro do tratamento, aquilo eu fico assim, muito sensível com essa coisa, porque é uma coisa que era eu que passava, outras pessoas do meu lado, e você via todos aquilo ali dando força um para o outro. E a gente vê hoje assim, essas pessoas agora com essas narrativas aqui na campanha política. Aí algumas pessoas que participaram conosco falaram assim, cara, é importante aproveitar a oportunidade e falar como foi a fundação do GRAPAC, como foi feita a mobilização, como que nós fizemos um movimento popular. Porque, na verdade, o GRAPAC foi o pilar, então, pilar de tudo isso. Dessa conversação. Dessa conversação. Então, quem deu o pontapé inicial para que o tratamento que vai se efetivar em Ubá de fato foi o GRAPAC com essa mobilização, com pessoas que hoje não estão conosco aí, mas que deram uma contribuição assim. O Afonso Batista foi o primeiro a assinar a lista. Tudo fotografado, nós temos tudo documentado. Vieram pessoas de toda a região para participar conosco. A participação do pessoal da micro-região de Viçosa, da micro-região de Ubá, de várias pessoas que tinham algum familiar em tratamento ou com alguma pessoa que tinha algum amigo que estava passando pelo tratamento e resolveram serrar fileira conosco. Então é uma história muito positiva e muito grande, a história do GRAPAC, não é pouca coisa, que hoje o professor Joaquim está à frente do GRAPAC. Eu estive por 2 mandatos, depois o professor Joaquim, por questões até de alternância de poder, e eu passei a ter uns compromissos em Viçosa, porque eu tive que retomar algumas atividades minhas para poder continuar sustentando o tratamento. Para você ter uma ideia da gravidade do meu tratamento, o meu controle terminou o ano passado. Ainda? O controle, normalmente, são 5 anos o controle da pessoa que passa por um tratamento de câncer. 5 anos. Em 5 anos você passa a ficar liberado. Eu fiquei 8 anos fazendo o controle. O ano passado, eu fui liberado do controle. Tal qual a gravidade. Foi curado? Foi curado, mas a gravidade do tratamento. Então, eles acompanharam ainda mais 4 anos, mais 3 anos ainda, para ver se realmente eu não voltaria a ter problema. Mas hoje você ainda precisa fazer um certo acompanhamento? Faz um acompanhamento... De rotina? De rotina, normal. Eu faço exame de 3 em 3 meses, que são os hemogramas completos, e o acompanhamento de glicose, de gordura, isso tudo eu faço um acompanhamento.
E no final do ano eu vou no médico. No final de agora de novembro, eu faço uma maior quantidade de exames e vou no meu médico apenas para conversar com o doutor Leonardo José Vieira, para conversar e para ele perceber como é que está o desdobramento. Maravilha. Mas é uma situação muito delicada, porque as pessoas não têm noção do que passam e noção daquilo que a gente vê. Eu vi pessoas assim, terminar uma quimioterapia e ele morrer. Assim, levantar, não aguentou o tratamento. Não aguentou o tratamento e cair assim na sua frente. A pessoa levantar e sorrir para você, muitas das vezes o tratamento assim, é tão agressivo e a situação de pânico que a gente vive, que tinha dias que eu não dormia. Eu passei a dormir à base de comprimidos, que eu ficava com medo de dormir e não acordar. E chegou nessas situações assim, de gente internado, que morriam de um lado e morriam do outro. Aí você ficava imaginando, está chegando a minha vez. Porque muitas vezes você não via tirar a pessoa, mas quando você acordava no outro dia, a pessoa não estava ali. Aí algumas vezes os enfermeiros omitiam de você, não, ele foi liberado. Aí outras vezes alguns falavam a verdade, não, ele morreu. Porque muitas vezes você dormia que você não conseguia ver. Então, assim, são situações muito importantes. É imprescindível que tenhamos o tratamento em UBA. É imprescindível que encurtamos esse caminho, porque o deslocamento ele é realmente muito agressivo, seja para as pessoas que vão fazer radioterapia, seja para as pessoas que vão fazer quimioterapia, que, por exemplo, a pessoa para fazer quimioterapia, ele vai em dias alternados. No meu caso, foi um caso raro de fazer todos os dias. Quimioterapia, eu fiz a quimioterapia em casa. E ia para o hospital quando ficava muito debilitado. Agora, tem pessoas que não fazem a quimioterapia em casa, ele desloca até o hospital para fazer quimioterapia, termina a quimioterapia 3, 4, 5 ou até 10 horas de quimioterapia e tem que retornar para a cidade. Só se ele estiver muito mal, que ele fica internado no hospital que ele estiver fazendo tratamento. Mas raramente acontece, então ele tem que deslocar. Quando está no frio, o metabolismo nosso está mais lento. Aí você sente um impacto, porque o metabolismo está lento e a circulação do remédio tem mais dificuldade. E quando está muito calor, o seu metabolismo está mais acelerado, aí os efeitos colaterais são maiores. É complicado. É muito complicado. Então, assim, eu vim aqui para agradecer tudo que aconteceu na minha vida, a cura, porque tem algumas das pessoas que tiveram o mesmo tipo de câncer no mesmo período que eu, e as pessoas morreram no máximo 3 meses. Não tiveram a mesma sorte, entre aspas, que você. Não teve a mesma sorte de ter a cura. Então, agradecer, porque fez 9 anos agora do meu tratamento, falar a real história do Grapac, trazer esse esclarecimento. O Grapac, então, tem 9 anos, mas praticamente. 9 anos de fundação. Porque eu acho inadmissível, inconcebível, acho até uma falta de senso crítico das pessoas, está utilizando uma doença que sequer sabe o que é, sequer sabe o que as pessoas sofrem no momento de política. Eu não poderia me furtar em dizer isso nesse momento, além de poder esclarecer essa questão de que o Grapac inicia para dar um suporte às pessoas que estavam fazendo tratamento. No decorrer do ano de 2011, nós percebemos que tinha possibilidade de viabilizar o tratamento para o UBA. Aí fizemos essa coleta de assinatura, fazendo uma mobilização. Foi uma mobilização que foi um sopro de vida para mim. Mesmo fazendo quimioterapia de 12 em 12 horas, eu ia para o calçadão, ia para todos os lugares, aquela quantidade de gente fazendo tratamento. E em determinado momento, a gente se sentia apoio um no outro, um trocava energia positiva com o outro, e assim nós conseguimos vencer a batalha. Foram milhares de pessoas que conseguiram curar ao longo desses anos, porque nós passamos a fazer contato com todas as pessoas da região que estavam em tratamento, muitas pessoas recorriam a nós, até mesmo troca de informações, porque tinha muitas nutricionistas que davam apoio para a gente no tratamento, então elas forneciam a lista de alimentos, porque cada tipo de câncer é um tipo de alimentação propício, então você tem que mudar. Teve um período que eu tive que comer muita carne, e eu tinha que comer carne de segunda, que era maçã de peito por conta da proteína. Tinha um momento que eu já não podia consumir tanta carne, tinha que consumir mais legumes. Então, não podia consumir refrigerante. Eu não tinha hábito de refrigerante, mas não podia consumir refrigerante. E uma coisa muito interessante que aconteceu, que depois que eu fiz a cirurgia, depois que eu fiz tudo, eles têm o hábito de falar que a carne de porco faz mal para a pessoa que está fazendo algum tipo de tratamento. Eu saí, terminei a cirurgia, e na verdade foi um milagre que aconteceu na minha vida. Foi um milagre. Hoje o meu médico, quando eu encontro com ele, fala, foi um milagre. Você conseguiu contrariar tudo aquilo que a medicina oncológica preconiza. Primeiro que seu tipo de câncer é um tipo raro, um dos mais agressivos que nós temos. Você tem uma ideia?
O que mede o grau de contaminação do tipo de câncer é o alfa-fetoproteína. O permitido é de 0 a 9. Quando eu fui para o tratamento, o meu estava 13 mil. Nossa, mãe. 13 mil. O alfa-fetoproteína. E foi um milagre, Júlio, porque eu já dei declaração a respeito disso tudo em vários lugares, porque chegou um determinado momento, eu estava sofrendo tanto, e vendo meus familiares, amigos sofrendo junto comigo, que é um sofrimento muito pessoal. E as pessoas sofrendo junto comigo. Teve um dia que eu acordei e falei o seguinte: meu Deus, estou sofrendo muito, as pessoas estão sofrendo ao meu redor. Se eu tiver que morrer, que me leve agora de uma vez. Para não ficar sofrendo. Para não ficar sofrendo e nem vendo as pessoas sofrendo. Rapaz, quando eu levantei e fui em direção ao banheiro, o meu banheiro, o banheiro ficava assim, do lado do meu quarto, e tem uma área de serviço no fundo, então não tinha muita. Eu tinha que acender a luz para usar o banheiro. Quando eu entrei no banheiro, tinha um clarão verde de uma intensidade, mas de uma intensidade jamais vista. Aquilo foi apagando lentamente, quando eu olhei para o lado, apagando lentamente. Quando eu olhei, tinha uma mancha pretinha no local que apagou aquilo. Muitas pessoas não acreditam nisso. Aí, naquele momento, a situação minha era tão crítica, minha menina estava com 3 meses e eles queriam fazer a cirurgia da minha menina. Para fazer cirurgia, não batizar minha menina. Porque com medo de eu morrer. Aí, nesse momento, chega o padre Joel, da Igreja Divino Espírito Santo. Ele foi lá junto com Zé Maria Gravina para arrumar uma data para batizar minha menina o mais rápido possível. Aí chegou para batizar. Vou fazer o seguinte, vou arrumar uma data lá para fazer o batizado dessa menina. Esse dia tal tá bom para você. Aí fizemos um acordo ali, eles levaram tudo lá para a igreja e marcaram o batizado. Aí eu comentei com ele. Falei, para aconteceu isso agora. Ele virou para mim e falou assim: isso é manifestação espiritual. Você é uma pessoa que está com uma manifestação espiritual muito, 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 muito positiva. Aí ele saiu. Passado umas 2 horas, chegou em minha casa o Márcio, a Imaculada Singulani, que é do Centro Ismael. Aí conversaram comigo sobre a cura, dando total apoio. Aí eu contei para a Imaculada e para o Márcio. Olha bem, o padre Joel esteve de manhã e eles foram após o almoço. Aí contei para a Imaculada. Ela falou: isso é manifestação espiritual. Você está com uma manifestação espiritual muito positiva, você pode ter certeza que o seu tratamento já está encaminhando. Você está caminhando para a cura. Aí eu fui para minha médica. Fui para minha médica, o meu médico. Aí eu disse a eles: eu estou curando meu câncer. A minha médica, a doutora Cristiana, Zé do Carmo, normalmente acontece isso mesmo. Tem muito pouco tempo que você está tomando esse remédio. A gente tem essa sensação mesmo de que está curando. Aí eu falei: não, doutor, eu estou curando sim. Eu recebi uma informação espiritual. Ela olhou assim, Zé do Carmo. Tá bom. Aí fiquei durante 1 mês falando na cabeça dela. Ela me levava nela e falava: tá bom, para desencargo de consciência nós vamos fazer um exame. Aí quando fez o exame, Ju, a minha alfa-proteína estava 1000. De 13 mil para 1000. Para 1000. Ela pegou assim, ela levou um susto. Aí ela ligou para o doutor Leonardo. Aí o Leonardo foi lá no hospital. Aí ele pegou o exame, falou: vamos fazer um outro exame para desencargo de consciência. Quando ele fez o outro exame para desencargo de consciência, estava 500. 3 dias depois. Ele falou: vou marcar sua cirurgia para o mês de setembro. Vou marcar sua cirurgia para o mês de outubro. Aí marcou a cirurgia para o dia 17 de outubro. Quando chego no dia 17 de outubro, eu entrei no hospital, já tudo preparado para a cirurgia, conversou com a minha família. Aí virou, quando foi na hora da cirurgia, ele falou: não vai ter que cancelar a sua cirurgia, porque o anestesista que eu preciso, ele não vai poder vir, que aconteceu uma coisa muito grave agora lá no centro da cidade, e a pessoa vai ter que fazer uma cirurgia com urgência em um outro hospital, ele não vai poder contar com ele. Eu preciso desse anestesista, da equipe dele, porque essa cirurgia é muito delicada. Mas você vai ficar dentro do hospital do Asconce até dia 28, que eu vou fazer essa cirurgia no dia 28. Vou remarcar para o dia 28. Ele poderá dia 28. E assim fez. Faltando assim uns 2 dias para a cirurgia, ele falou: vou fazer agora um outro risco cirúrgico. Aí eu estava até ajudando dentro do hospital, para te falar a verdade. Eu fiquei dentro do hospital, então fiquei tão familiarizado com o hospital que eu ajudava a tratar das outras pessoas que estavam com um problema mais grave do que o meu.
Eu olhava quando o remédio estava vencendo, quando estava quando estava faltando pouco tempo, embora a máquina pitasse, mas eu olhava lá, eu chamava o enfermeiro, ficava como auxiliar de enfermagem lá. Aí, faltando 2 dias para a cirurgia, ele pegou e me disse o seguinte: vamos fazer novamente um outro risco cirúrgico. Quando ele fez o risco cirúrgico, ele entrou dentro do quarto assustado. Eu pensei, meu Deus, o que será que aconteceu? Ele falou, está zerado o seu alfa-feto. Aí marcou uma cirurgia. A minha família ficou até as 9 horas, reunidos com ele e comigo. O professor Joaquim foi dirigindo nesse dia, porque... Aí, quando deu 9 horas, ele falou, pode todo mundo voltar para o bar e vocês me ligam depois da cirurgia. A cirurgia vai terminar lá para as 8 horas da noite. Isso era 1 hora, isso era 9 horas da manhã, dispensou todo mundo. Quando foi 1 hora, entrei para a minha cirurgia. Aí ele pegou e disse assim, vocês vão me ligar, nem precisa ficar aqui. Porque isso não é matemática, não. Como 2 e 2 é 4, não. Agora é ele e Deus. Eu estou sendo franco com você. E falou comigo também. É você e Deus. Porque é uma cirurgia muito delicada. Porque teve que retirar minha barriga, botar em cima de uma pedra, cortar a parte afetada, e recolocar numa vez e costurar. E anestesia geral. Realmente foi um sistema, assim, uma coisa de louco, né? Uma mobilização do centro cirúrgico de muita gente. Porque realmente era uma cirurgia muito delicada. Aí fez a cirurgia, o procedimento, e o médico teve que viajar nesse dia. Por isso que ele fala que é um milagre. Ele teve que viajar, mas um outro médico, que era irmão dele, que participou da cirurgia, ficou encarregado no outro dia de manhã ver como que eu ia ser o procedimento de dobramento. Pois bem, eu tomei anestesia geral. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, eu estava acordado. E uma das pessoas responsáveis pelo ver como estavam meus movimentos, ela era de Tocantins, sobrinha da Marlene, professora Marlene Tocantins, ela foi e me deu o celular para eu ligar para minha família. Falou assim, eu não estou acreditando de estiver acordando. Quando o médico entrou dentro do UTI, ele olhou e falou assim, realmente, eu não estou acreditando que eu estou vendo. Você acordado no telefone, ele foi lá só para ver como é que estava sendo o comportamento. Então, assim, foi uma coisa muito dolorosa, mas ao mesmo tempo é uma história de muita vitória. De muita vitória, embora eu tenha perdido muitos amigos no decorrer desses anos, mas foi uma coisa de muita vitória. E é por isso que eu defendo com muita convicção o tratamento em UBA, mas esse tratamento em UBA é fruto dessa mobilização de muitas pessoas que morreram no decorrer da campanha, porque estavam doentes e participaram da campanha, de muitas pessoas que vibraram junto conosco, as empresas mandando funcionários buscar. Não precisa de vir na empresa, nem precisa de coletar na rua. É igual Itatiaia, CIA, essas grandes empresas falavam, nós temos muito funcionário aqui, então manda os formulários para aqui, que a gente bota no horário, disponibiliza no horário de café, do almoço. Então, assim, foi uma coisa muito, muito forte para nós, muito positiva, para que hoje a gente perceba que as pessoas estão brincando com isso. Então, um dos motivos de vir aqui para contar, fazer justiça com as pessoas que realmente estão escrevendo o nome na história do tratamento oncológico em UBA, e ao mesmo tempo da gente relatar a dificuldade que a gente enfrenta. Porque não é só remédio, não é só. É o isolamento que você fica também. E o medo também. E o né? medo. Momento, embora. Os medos que a gente vive. E a gente, assim, cria uma família dentro do hospital. Eu tenho contato com todas as pessoas que fizeram o tratamento e conseguiram se curar. Maravilha. A gente cria uma família. Então, Júlio, é isso que a gente queria relatar. Eu agradeço. É isso que a gente queria contar. Aqui. Porque a gente tem visto essas narrativas de pessoas colocando o santinho. Eu estou trazendo tratamento de câncer para o bairro. Gente, tudo bem. É importante a participação de todos. Que ajudem também, né? Que ajudem também, que é muito importante. Agora, fazer uso de uma coisa que se quer escrever o nome na história. Inclusive, tem algumas pessoas que eram contra até na época. Eram contra a viabilidade do tratamento para o bairro. Eram contrários. Nós que tivemos o apoio mesmo do Reginaldo e do Dr. Clécio. Essas foram as duas pessoas, figuras centrais nesse aí, porque um era representante de uma instituição do Estado, que era o Sanatório da Colônia Padre Damião, e o outro é do diretor regional. Zé, eu vou agradecer demais a sua presença aqui. Foi uma história muito bacana que as pessoas puderam conhecer, uma superação fantástica. E você praticamente ganhou uma nova vida, uma nova oportunidade. Você renasceu praticamente. A gente parabeniza você por essa oportunidade que você teve, né, de mais uma vez viver. E parabeniza todas essas pessoas envolvidas nesse processo aí e que sejam realmente, que o esforço de todos vocês não seja em vão, que realmente a gente possa ter isso em breve aí. Porque nós precisamos, porque muitas das pessoas que às vezes não estão envolvidas,
igual o núcleo do câncer. As pessoas não têm sequer noção do trabalho que foi realizado pelo Bas Profil, Manel Maurício, Prezado. É muita luta. Do Ayrton, entrega, né? O Joia. Então, assim, são pessoas que eles iam de carona na ambulância para Belo Horizonte para trazer o núcleo de prevenção. Então, assim, nós temos um grupo de pessoas em Ubá que realmente trabalharam, e eu vou escrever isso, uma promessa que eu fiz para todos eles. Eu vou escrever sobre a história do núcleo do câncer e a história do Grapac para que isso fique registrado na história dos anais de Ubá, e realmente teve pessoas que lutaram para que minimizasse, pelo menos, a distância do tratamento de câncer no município de Ubá. Muito obrigado pela sua participação, pelas explicações, pela história. Vou só, antes de te despedir aqui, eu vou só ler alguns comentários aqui. O Alexandrino Marques está perguntando quem são os 5 vereadores que faltaram à reunião. Está aqui, o Alexandrino, para você que chegou depois. Antero, Edeir, Jane, Joseli e Pastor Darcy. Respondendo aí para o Alexandrino Marques. A Lucimara Polônio, Covidão tem que passar em Ubá. Covidão é o nome da operação lá, né? Lia Druda já teve tratamento de câncer em Ubá, mas foi fechado. A Web TV Uai está dizendo que a reunião de hoje da Câmara, o qual 5 vereadores não foram. Foi hoje ou ontem? Foi hoje? Foi ontem, né? Foi ontem. Pois é, estou falando hoje aqui. Mas a Lúcia Helena, parabéns ao professor José do Carmo pela superação e pela iniciativa em ajudar as pessoas que passam por essa situação tão dolorosa. A Lia está dizendo também, eu também já fiz tratamento em Juiz de Fora e sei o quanto é difícil as idas e vindas. Obrigado ao Grapac pela contribuição de sempre. É o que diz aqui a Lia Druda. Lourdes Souza Paiva, é admirável pessoas que mesmo passando por um grande sofrimento ainda encontram forças para lutar pelos outros. Marisa Souza, meu irmão fez em Muriaé, só Deus na causa. Luzia Dias da Luz, na época da política quer enganar bobo. Vamos acordar, pelo amor de Deus. Enio Lúcio, abraço a todos, sempre ligados, muito bom ter todos aqui. Lourdes Souza, isso mesmo, tem que abrir os olhos de pessoas para que não sejam enganadas pelo oportunismo político. E a Lia Druda completa aqui, por isso, a importância das informações nutricionais durante o tratamento. A alimentação balanceada ajuda no tratamento e nos efeitos colaterais. Zé do Carmo, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se falar em novas oportunidades com outros assuntos e vamos sim. E a nossa promessa aqui, a nossa promessa aqui, que eu assumi um compromisso, já falei com o Jaci. Primeiro eu vi que perguntei ao Jaci. Falei, Jaci, as pessoas estão cobrando, então depois das eleições vamos retomar. E falei com o Zé Maria também, falei, Zé Maria, nós vamos retomar então o projeto de memória da história de Minas Gerais. Então, um forte abraço aí, uma boa tarde a todos. Obrigado.